seu nome começa com a letra N até a letra O, né, nesse intervalo aí, eu gostaria que viesse aqui na frente, que o pastor Corupe vai fazer uma oração especial. Todos que têm a letra N, eu sou privilegiado, né, já estou aqui. Pode vir a família daí. Se o pai tem a letra N ou até a letra... Pode subir aqui em cima, tá, pessoal? Eu queria convidar todos os irmãos que estão conosco para também ajoelharem-se e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos imensamente agradecidos a Ti, a oportunidade que nos dás de estarmos na Tua casa de oração e podermos Te render louvores, Te render graças, exaltar, enaltecer e engrandecer o Teu nome, Senhor. Amém. Portanto, louvado seja, ó Tu, ó Pai, o Teu Filho amado Jesus e o Teu Santo Espírito, Senhor. Nessa noite colocamos em Tuas mãos essas famílias que estão aqui à frente, e os quais também têm no mesmo nome essas letras de N até O, e que não estão aqui, Senhor. Onde quer que esteja, que Tua mão protetora, o Teu cuidado esteja sobre eles. Essas famílias têm suas necessidades, têm suas prioridades, têm seus desejos, têm sua vontade própria, Senhor, como também, Senhor, almejam um dia estarem contigo na Canaã Celestial. Concede-lhes essas bênçãos, Senhor. E se algumas delas têm passado qualquer tipo de problema, seja físico, seja mental, seja espiritual, seja de relacionamento, enfim, ó Pai, qual seja a natureza do problema, resolva-o de conformidade com o Teu querer e Tua maravilhosa vontade. Amém. Portanto, eu os coloco em Tuas mãos, Senhor, pedindo que Tuas bênçãos possam estar sobre cada um daqueles que estão aqui. E todos nós também hoje viemos aqui para exaltar o Teu sagrado nome. Amém. Ser convidado, ó Deus, a nos abençoar. Esteja sempre conosco. E tudo quanto vermos a fazer sempre seja para a honra e para a glória do Teu sagrado nome. É o que te pedimos por Jesus, o nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Nós temos ainda um momento da nossa igrejinha, né, da reforma da nossa igreja. Eu pediria então que a nossa pianista ali, por favor, tocasse. Eu acho que foi o mesmo hino que foi tocado, mas não tem problema. Então, aqueles que vieram, né, com a oferta para a reforma da nossa igreja, este é o momento então.
vamos entregar o microfone para o pastor Quarupi. Quem não conhece o pastor Quarupi, eu acho que a gente tem algumas visitas aqui. Mas o pastor Quarupi, ele já foi pastor da nossa igreja por 2 anos, né, pastor? E é uma satisfação para nós, né, revê-lo aqui. E a gente sabe que ele é muito bom de púlpito, né? Então, será uma satisfação para nós revê-lo, e para os amigos que não conhecem, ele não é pastor da nossa igreja central aqui, mas ele é pastor do Bemerveld, né? Em todo o distrito do Bemerveld, que tem 6 ou 7 igrejas, né, pastor? 6 igrejas. Pastor, os momentos a seguir, então, é com o senhor. Muito obrigado, irmão. Que Deus possa abençoá-lo. Boa noite a vocês. Boa noite. É uma satisfação estarmos juntos nessa noite para poder glorificar o nome de Deus. Interessante que o culto da família é muito importante. Isso nos leva a estudarmos um pouquinho mais a mensagem do Espírito de Profecia. E essas quartas-feiras da família têm nos ajudado muito a compreender qual é a vontade de Deus na questão do nosso controle emocional, nosso controle físico, controle mental, controle espiritual, ou melhor dizendo, aprimorando o nosso domínio próprio. Quero dizer para vocês que a minha mulher não manda em mim. Quero começar desse jeito. Ela não manda em mim. Eu vim aqui porque a departamental de Ministério da Mulher lá da associação pediu para me vir. Tá claro? Por favor. Eu preciso esclarecer isso benzinho, porque tem uma foto de uma mulher lá no curso, que deveria estar hoje aqui, não é verdade? Ela viajou hoje para Rio do Sul com a irmã Miriam. Ela estará atendendo até sexta-feira os pais que têm que colocar seus filhos nas escolas adventistas lá, ou na escola adventista, e ela então foi para lá para poder resolver isso. Abram comigo vossas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Interessante que o texto abordado em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo está falando mais na questão da promiscuidade, da imoralidade, ou coisa parecida. Mas esse texto também é muito bem adaptado nas questões de saúde. E muitos usam, e quero poder usá-lo nesse momento. Versículo 19 em diante, versículo 15 em diante diz assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo, os vossos corpos, são membros de Cristo, e que eu, porventura, tomara os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Está dizendo o controle que devemos ter com o corpo. No versículo 18 ele diz: fugir da impureza, que qualquer pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Por outro lado, ele continua mencionando: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ou que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Termina o versículo 20 ele mencionando: portanto, ou porque fostes comprados por precioso preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Comumente, quando falamos de alimentação, a gente começa, especialmente quando a velhinha fala, a gente começa a meditar e a pensar: quando é que a mudança vai acontecer na minha vida? Não sei se vocês sentem isso quando leem o Espírito de Profecia, porque a velhinha aqui é dura de roer mesmo, não é brincadeira não. Agora notem uma coisa: temos pregado constantemente reavivamento e reforma, e a gente precisa entender bem isso para que a gente possa colocar isso no lugar certo com respeito à questão alimentar. Quando ela fala, quando nós entendemos que reavivamento é uma mudança de mentalidade. Lembram de pessoas que fazem operação bariátrica e depois de emagrecerem voltam a ficar novamente gordos? Por que isso acontece? Porque a gordura estava só na mudança física, mas a mente não mudou. A mente precisa ser transformada, por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, não vos acostumei a esse século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Portanto, o fato de entendermos o que é reavivamento é moldarmos
o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus, mas uma mudança de mentalidade, uma mudança mental, uma mudança daquilo que Deus quer para a minha vida. Normalmente nós erramos porque fazemos o que nós queremos e não o que Deus quer. E esse é o grande problema que tem trazido sérios problemas no relacionamento da alimentação, da saúde, no relacionamento familiar, isso envolve até a família, e também no seu trabalho. Por quê? Porque uma mente não estando sã, o corpo também o que acontece? Adoece. Então precisamos aprender que a nossa mente precisa trabalhar em função daquilo que nós queremos ser, daquilo que hoje nós somos e daquilo que nós já fomos no passado. É revivendo isso, o que eu era, o que eu sou hoje e o que eu pretendo ser no futuro, é que eu consigo chegar à conclusão do que Deus quer para a minha vida. Agora, se o meu pensamento próprio de vontade não se coaduna com a vontade de Deus, eu vou viver todos os caminhos da minha vida diferente da vontade de quem? De Deus. Reforma, agora, é uma mudança de hábito, depois que a mente foi transformada. Eu descobri de que se eu não mudar meus hábitos, eu nunca vou conseguir. Porque hábito é uma coisa que nós alimentamos por toda a vida. Você foi criado de uma forma. Chegar para um gaúcho e dizer que um dia ele vai precisar de deixar de comer carne, que dificuldade. Um dia me falou, que dificuldade. Né? Por quê? Porque ele não admite, porque desde criança ele foi criado dessa forma e é difícil para ele. Ok? Mas enquanto a mente não ter vontade de mudar, não adianta o que lermos, não adianta o que falarmos, não adianta uma pregação, nada vai mudar, porque nós vamos continuar vivendo da mesma forma. Porque às vezes nossa vontade sobrepuja a vontade de quem? De Deus para a nossa vida. E religião, nós não somos religiosos para fazer o que nós queremos, somos religiosos para fazer a vontade de quem? De Deus, o que Deus quer para a nossa vida. E isso nós precisamos entender, porque da forma como eu quero viver, talvez esteja sendo totalmente diferente da forma como Deus quer que eu viva. E é por isso que ele diz, olha, você não pertence a você mesmo, você foi comprado pelo alto preço, você é preço do sangue do meu filho unigênito. E você precisa entender que se você destrói a tua vida, você está cometendo um tremendo pecado que eu coloquei nos 10 mandamentos, dizendo, não matarás. Porque normalmente quando a gente ouve o mandamento dizendo, a Bíblia dizendo não matarás, a gente sempre coloca para a terceira pessoa. E deveríamos colocar isso na primeira pessoa também. Porque a gente pensa, matar é quando eu penso em destruir a vida de outrem ou de alguém. Mas eu posso estar me alimentando de tal forma que esteja prejudicando o meu organismo. E esse prejuízo vai me levar o quê? A uma enfermidade. E quando eu falo isso, eu lembro sempre da minha sogra. Eu não sei porquê. Quem eu gosto menos de falar em sogra, mas eu tenho que falar, não tem jeito. Minha sogra, um tempo desse, nos visitou em casa, porque eu cometi um erro. A minha esposa disse que está com saudade da mãe e eu não mandei ela lá. Quero dar um conselho para os homens aqui. Por favor, quando sua esposa tiver saudade da mãe dela, compra a passagem e manda ela visitar a mãe dela, porque senão a velha vem bater na sua casa. Não é maldade, não, isso é verdade. Deixa eu dizer para vocês, é filha. A velha vai ter saudade, vai vir mesmo. Então, o que aconteceu? Ela veio, e uma das noites, a gente estava em casa já, ela disse, meu genro, ora por mim, meu filho, eu estou com um problema sério, não sei o que é, eu sinto cheia de gases e uma dor no intestino. Eu digo, a senhora já foi no médico? Eu já fui, mas os médicos ainda estão tentando descobrir o que é. Eu digo, eu sei o que é. O que a senhora tem é uma coisa chamada intemperança. Ela não sabia bem o que era isso. E ela disse, e tu vai orar por mim? Eu digo, vou nada. Vou não, mas eu não posso orar pela senhora. Se orar, a senhora vai viver mais tempo do que necessário. Eu tenho que orar para que Deus possa abençoá-la a mudar de vida. E ela, o que você está querendo dizer com isso? Eu digo, minha sogra, eu não posso orar por alguém que não está disposta a mudar de vida. Hoje mesmo, a senhora lembra qual foi o seu jantar? E ela disse assim mesmo, eu tomei o resto do almoço. E que resto, hein?
Irmãos, uma pratada de feijão, arroz, macarrão, ovo, carne, salada e tinha mais alguma coisa que eu não lembro, se era batata. Vocês imaginem, vai dormir com 1,5 kg de comida na barriga? Um dia desse a minha esposa disse, tu viu a mãe gritar essa noite? Eu não vi não, graças a Deus eu durmo muito bem. Talvez um dia Deus permita que eu morra dormindo, eu durmo muito bem, não vi. Aí depois a mãe gritou demais, eu disse, mas só o que a senhora gritando à noite? Meu filho, foi um pesadelo que eu tive, é por isso. E a senhora ainda quer que eu ore pela senhora? E eu quero dizer para vocês, irmãos, um dia eu ainda vou colocar isso numa pastinha para colocar no bolso ou numa caderneta para ler para as pessoas. Sabe o que diz a irmã White? Que não devemos orar por aqueles que não estão dispostos do quê? A mudar de vida. Não devemos orar por aqueles que não estão dispostos a mudar de vida. Às vezes a pessoa pergunta, ore por mim porque eu estou doente. Mas o que fez você ficar doente? Qual foi o motivo que levou a você a adoecer? Se foi uma doença contagiosa que você pegou de alguém, sim, vou orar já não. Mas foi alguém que você procrastinou com hábitos errôneos e levou a doença, peça para Deus mudar o quê? Seus hábitos. E o grande problema é esse. É quando alguém diz que não gosta de certo tipo de alimento, é porque nós levamos e estamos trazendo, desculpe, uma carga hereditária muito grande de hábitos que nos foi colocado no lar. Depois que que Adão saiu do Éden, mudou todo o comportamento do ser humano ao ponto de Deus permitir, depois do dilúvio, que o homem pudesse se alimentar com alimento carne. Então, quando alguém diz assim, eu não consigo vencer a tentação de comer carne, eu dou razão. É evidente que você não consegue. Porque isso está arraigado em nós. Agora, quando nós começamos a olhar para os animais que Deus criou, para a natureza que foi agredida pela necessidade humana, a gente começa a entender. Quando Deus disse não matarás, não disse só para matar ser humano, é para não matar. As únicas circunstâncias que Deus mandava matar algumas coisas eram seres que não tinham mais solução. Ele tinha dado oportunidade àquelas nações e elas não davam trégua ao povo de Israel e Deus vai lá e mata tudo, acaba com tudo, porque não tem mais solução. Havia dado oportunidade. Mas uma das formas para reconhecermos a grande misericórdia de Deus foi Nínive, que Deus anunciou a Jonas para ir a Nínive, anunciar aquele povo para que se não mudassem, eles iam morrer, todos eles. E Jonas resoluto não foi, Deus o colocou lá de forma forçada, ele pregou sem vontade e o povo mudou de vida. E Jonas foi questionar com Deus, tu não disse que ia matar, agora tem que matar. Mas meu filho, eles mudaram de vida. Houve reconhecimento de erro, houve um arrependimento do comportamento, houve conversão. Eu não vou culpá-los porque eles mudaram seu comportamento. É evidente que nem toda a população fez isso, mas quando a maioria fez, Deus aceitou de grado. Então precisamos entender que reavivamento é o mudar o meu pensamento daquilo que Deus quer para mim. E reforma é eu cuidar com hábitos que eu devo adquiri-los daqui para frente. Porque amanhã vai mudar. Primeiro texto, que o nosso livro Ciência do Bom Viver aborda, está praticamente na página 124, se alguém tem o livro pode acompanhar a leitura, 124, praticamente no quarto parágrafo. O final do quarto parágrafo diz assim, olha o que diz aí, mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo, o acharão agradável. Está vendo o que ela está dizendo? Se a gente perseverar em buscar o alimento saudável, nosso organismo vai se adaptando a isso. Quer ver a adaptação? Vou mostrar para vocês o que é adaptação. Se você nunca quebrou o braço, e você quer ficar aleijado, dizer, eu quero, por natureza, ficar com o braço assim, aleijado, é só colocar numa tipóia. Coloquei numa tipóia, e passe 1 ano com ele na tipóia. Depois de 1 ano, você vai ter que fazer uma operação, quebrar novamente para poder esticar o braço. Porque ele atrofiou daquela forma. Isso dá a entender de que quanto mais a gente alimenta a nossa natureza carnal, mais a gente vai ficar inibido ou impossibilitado de fazer o que Deus quer. Mas quando eu começo a perseverar, quando eu começo a insistir, quando eu começo
não procrastinando, mas me colocando de acordo com a vontade de Deus e comendo alimento saudável, sabe o que vai acontecer? Esses alimentos vão começar a produzir certos ingredientes no meu organismo que me trará satisfação e me trará resultados que eu precisaria deles. Isso vai me dar uma compensação e eu vou eliminar o desejo anterior que eu tinha. Ela continua dizendo, olha o que ela continua dizendo aqui. Diz assim: depois de algum tempo, acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, não estimulado nem sobrecarregado, está apto para desempenhar mais facilmente a sua tarefa e produzir, portanto, isso é meu, mais saúde. Isso nos faz entender agora que é uma questão da gente insistir para formar um novo hábito. Eu confesso que em 2006 eu era o departamental de mordomia da Associação Central Amazonas. E chegou para começarmos a estudar aquelas 40 madrugadas. A primeira foi comunhão com Deus. E o plano era brigar com o meu coração, dizendo coração, coração. Lembram? Não é tu quem manda o quê? É o Senhor Deus. Não vai mandar não. E para mim era uma dificuldade acordar às 5:30 da manhã. E um dia, eu conversando com um colega de rapaz, não consigo, olha, eu posso para despertar e eu não consigo. E ele disse assim, mesmo, eu sei por quê, porque você dorme 10, 11 horas da noite. Vai dormir às 9, que o teu corpo vai estar revigorado às 5 da manhã. E eu fui estudar um pouquinho e descobri que as primeiras horas do sono, de 9 ou de 10 até meia-noite, elas são mais compensáveis, mais produtivas do que às 4 ou 5 horas depois da meia-noite. Então a gente perde muito por não dormir. Quando? Cedo. E isso foi difícil para mim. Foi difícil porque eu, como o líder da casa, eu tinha que colocar todo mundo para dormir. E como eu mando na minha casa, ainda está sendo difícil hoje. Mas a gente consegue dormir um pouco mais cedo. Está claro? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que um hábito você precisa insistir nele e ele depois passa a ser um costume. E tudo que a gente se acostumou a fazer já virou o quê? Um hábito adquirido. Então, por mais que você não goste de alguma coisa, você deve insistir em comê-lo para que você crie hábito. A única coisa que talvez você não consiga, é o que eu não consegui, é comer abóbora. Vocês sabem disso, né? Sabe que eu não gosto de abóbora. E eu não gosto porque também não deixo a minha esposa comprar. Porque se ela comprasse, ela ia me forçar a comer, e como eu não obedeço, eu ia acabar comendo. Mas esse é o grande problema. Se ela tivesse insistido, diz, aqui em casa vai entrar abóbora, eu vou fazer abóbora, eu gosto até de aborobinha. Abobrinha eu como bem, aquela branca, verdinha, mas aquelas vermelhas, aquelas morangas, aqueles negócios. Para não ofender ninguém, em casa a gente dava para sirimbabo. Vamos lá. Mas deixa eu dizer para vocês, claramente a gente descobre que, primeiro fato, para você mudar um comportamento, você tem que criar o quê? Um hábito. Está claro? Por outro lado, há outra coisa que é importante. Nós não criamos novos hábitos porque temos hábitos prejudiciais e que nos estimulam a fazer o que nós queremos e o que Deus não quer. Esses hábitos prejudiciais, como eu mencionei, da questão do sono, também ele é permissível ou ele é também prejudicial na questão da alimentação. Quando eu estou acostumado a comer uma alimentação muito condimentada, é normal que a satisfação do paladar ela vai demorar a dar. Porque todo alimento vai primeiro processar o condimento para depois processar o alimento. E, às vezes, quando processa o alimento, ele já está o quê? Deteriorado, as vitaminas não são possíveis.
e você demora muito mais a receber essa condição. Sabe o que acontece? É você estar de barriga cheia, mas você sente vontade de comer mais. Aí você lá vai dar uma beliscada aqui, uma beliscada ali, e isso vai lhe levando a ter piores situações, porque hábitos errados levam a gente não manter hábitos o quê? Corretos. Então é por isso que nós precisamos entender o que eu sou hoje, o que Deus quer que eu seja amanhã, e o que eu já fui no passado. E analise se nesse todo o tempo de igreja você conseguiu progredir alguma coisa em reavamento e reforma. Senão nós vamos estar pregando, Jesus vai voltar, e essa igreja não vai estar totalmente preparada. O Espírito Santo não vai descer sobre essa igreja se nós não estivermos o quê? Preparados. E, queridos, há uma situação séria. Porque muitos lares estão sendo destruídos aqui. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Estão sendo destruídos. E não é pelo fato, é questão de alimentação e maus hábitos. Maus hábitos. Deixa eu abrir aqui. É muito falta de ética pastoral. Mas como vocês não conhecem o meu povo ali, eu estou com um problema sério no distrito. Imaginem o pai alcoólatra, que dá estudos bíblicos encachaçado, o cara é bom de Bíblia, mas só tem coragem de dar estudo bíblico quando está bêbado. Vocês imaginem o testemunho que um indivíduo desse dá. E ele diz para todo mundo que ele é adventista, porque ele foi um dia batizado nessa igreja. E ele agora o que faz? Ele passa o dia inteiro só bebendo, traz pé inchado, como chamam muitos, para a casa dele, e ele tem 3 filhos pequenos. O maior tem 5 anos. A esposa trabalha turnos, às vezes a noite inteira, sai de um dia em casa e volta outro dia. E vocês imaginem de eu estar com vontade de entregá-lo àqueles indivíduos que são eleitos no bairro, como é que chama? Não. Conselho tutelar. Sabem por quê? Porque daqui um pouquinho os amigos vão começar a mexer com as crianças dele. E é um problema sério. Vocês imaginem um menino de 5 anos que tem que pegar o alimento, pôr num prato para outra de 3, uma de 3 e outra de 4 comer. Porque o pai está jogado, bêbado. Então são situações que o mau hábito desse pai está levando a família o quê? A destruir, a destruição. E o conselho que eu tenho a dar? Vá embora para a casa de seus pais. Porque se você não pode cuidar do seu filho que tem que trabalhar, pelo menos sua mãe ou seu pai vai lhe ajudar a cuidar dessas crianças e a senhora vai trabalhar para ajudar a manter seus pais. Mas isso é notório, porque ele não vai mudar a situação. Então, queridos, maus hábitos levam à decadência familiar. Eu disse o extremo da questão da embriaguez. Mas olha o que ela diz sobre esses maus hábitos. Olha aqui. Página 127. Preciso mostrar isso aqui para vocês. Diz assim, logo no primeiro parágrafo da página 127. Outro hábito prejudicial é o de tomar alimentos exatamente antes de dormir. Pode-se haver tomado as refeições regulares, mas, por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingerem-se mais alimento. Mediante a condescendência com essa prática errônea, se torna um hábito, e tantas as vezes, tão firmemente fixado, que se julga impossível dormir sem comer. Em resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é continuado através do período do repouso. Mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é muitas vezes perturbado por sonhos desagradáveis. E pela manhã a pessoa acorda sem haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando os demais para repousar, o estômago já devia ter concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo, fluir repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens
criadas são geralmente o começo de doenças e que findam no quê? Na morte. Só comer muito à noite antes de dormir já vai trazer doença e o indivíduo vai morrer um dia. Vocês imaginem a preocupação? E como ela esclarece claramente? Eu imagino que nós precisaríamos um pouquinho, quando lemos isso aí, de compreender como é a nossa função digestiva. Qual é a função do esôfago? Qual é a função do estômago? Qual é a função das glândulas salivares? Qual é a função do intestino? Onde é que o alimento é digerido? De que forma ele é digerido? Para que a gente possa, tendo essa noção, saber cuidar do nosso corpo. Porque nós não temos um microscópio próprio para ver como nós estamos lá de dentro. Quando o indivíduo se surpreende, é com uma dor. Quando o indivíduo se surpreende, é com inchaço. E quando o indivíduo se surpreende e que faz uma radiografia ou uma ressonância magnética, ele descobre que está todo estragado por dentro. E ele diz, eu não sei como eu adquiri essa doença. Ele não sabe mesmo. Mas aqui está o resultado. Foi comer demasiadamente, o estômago trabalhava no momento em que a consciência dormia, em que os outros órgãos precisavam dormir, e o estômago assimilando todo o sangue do organismo, e assim se cansa, e na hora que ele acorda, ele já não tem vontade de comer, e vai comer depois no horário errado, porque não come bem cedo, porque não estava com fome de manhã cedo. E esses maus hábitos, e essa forma prejudicial de se alimentar, vai proporcionar uma doença, em que, na verdade, depois vai ter problema. Eu tenho um cunhado, eu digo concunhado, porque ele é cunhado da minha esposa, um advogado muito famoso, hoje está em Portugal, está viajando a trabalho em Portugal, já tem 72 anos, tem uma natureza física muito boa, nunca foi adventista, mas uns 3 anos atrás, quando eu o encontrei, ele reclamava de algumas dores, eu digo, faz alguns exames. E eu perguntei, quantas vezes você come por dia? Ele começou a mencionar. Você bebe água nas refeições? Ele começou a mencionar. Eu disse, olha, tu estás com um problema no intestino. Eu não sei o que é, mas tu tens problema no intestino. E ele mencionou, será? Eu digo, se eu fosse você, eu fazia uma revisão do teu aparelho digestivo para ver como é que está. E como ele vinha para Maringá, ele é daqui, a família de Maringá, ele veio e tem um médico que já era o médico da família, ele fez uma revisão. O médico não deixou ele voltar. Você precisa urgente operar. A forma dele se alimentar era tão errada, de que ele criou nódulos no intestino. E são nódulos que, devido à dificuldade de fazer a excreção, então ele forçava o intestino e ele criava umas bolhas para lá de fora. E aquilo, as fezes iam para aquelas bolhas e começavam a apodrecer ali. E chama verticulite. Vários verticulites no intestino. E o médico tiveram que cortar, para você ter uma ideia, 12 centímetros de intestino dele. E ele ficou com uma bolsa do lado. Chegar perto dele não era bom. Vocês imaginem alguém com uma bolsa e sem sentir vontade de ir ao banheiro e tendo a excreção naquela bolsa do lado, ele só sabia quando esquentava um pouquinho aqui na coisa que ele via, tinha feito as suas necessidades, aí a esposa vinha para limpá-lo. E por vezes, ela fechava a porta do quarto porque ele tinha muita vergonha quando nós chegávamos desse processo. Ele passou 4 meses. E graças a Deus, que o médico fez um bom trabalho, depois de 4 meses, emendou depois no intestino dele de novo. E hoje ele já se sente e faz as suas excreções fecais de forma normal. Mas uma coisa o médico disse, é que estava concentrado isso no local só. Esse estoura ia contaminar todo o teu órgão. E você, sem saber, ia morrer. Ele nunca sentiu dor. Ele sentia meio empachado de dificuldades. Mas é que estavam inflamadas essas verticulites que tinham no intestino. Eu estou dizendo isso a vocês pelos maus hábitos que ele... Depois de passar 4 meses com aquela bolsa que tinha que ficar aqui para receber as fezes ali, ele passou tanta vergonha e tanto vexame com isso, de viajar com aquilo, teve que parar um pouquinho de trabalhar por causa daquilo, tinha que passar só para secretário o trabalho e algumas
audiências que ele tinha que fazer, ele sempre fazia audiência em São Paulo, audiência em Belém, lá no Pará, mas ele tinha dificuldade de viajar. E ele tomou uma decisão, então me ajuda a mudar radicalmente minha forma de me alimentar. E foi quando então eu, sem saber muita coisa, porque também fui muito indisciplinado quanto a isso, eu disse, a primeira coisa que você tem que cuidar é alimentar-se no máximo 2 vezes por dia. No caso dele, sim. E tomar água pelo menos 2 ou 3 litros. Mas te diz que se a gente se alimentasse só 2 vezes por dia, seria melhor do que 3 vezes. Sabiam disso? Por outro lado, ela diz que pelo menos de 5 a 6 horas o organismo deve ficar sem alimento. 5 ou 6 horas de um alimento para outro. Para que o estômago possa fazer o trabalho dele, tirar o que precisa, as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos, tudo que é necessário, e ele possa descansar por um período, para depois, quando vier alimento, ter outro processo. Mas imagine alguém que anda beliscando toda hora o alimento. Nós somos uma máquina, um dia essa máquina vai o quê? Vai parar. O carro pode ser novo como for, de tanto andar ele vai ficar o quê? Velho, vai estragar. Deixa eu ler para vocês o que está na página ainda, 127. No versículo, no segundo parágrafo agora, diz assim, em muitos casos a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de dirigir uma refeição, os órgãos que se empenham nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 a 6 horas devem empenhar as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificará que 2 refeições por dia são preferíveis do que 3. O melhor alimento que deveríamos ter todo momento e a toda hora é a água. Nós somos 70% água. E a água deve estar sempre, constantemente, em nossa alimentação. Agora, o que isso influencia a nossa vida? Nós temos um problema, e eu trago isso até de casa, que eu incentivei minha esposa e a gente tem um problema. Em casa, nós não temos tempo, devido ao trabalho da minha esposa, meu trabalho, de comermos sobremesa as refeições. Mas no sábado tem que ter sobremesa. No sábado, nosso alimento é preparado na sexta à tarde, e eu vou para a cozinha junto com a minha esposa. E é interessante, porque essa é a folga que ela tem quando não está viajando, mas é interessante que a gente prepara a melhor comida para o sábado. E descobri aqui que ela diz que não deve ser muito alimento, nem um alimento muito especial no sábado. Eu não sei quem botou na cabeça esse negócio da gente, negócio de sobremesa. Tudo está sobre a mesa, não é verdade? Mas é misturar o doce com o salgado numa hora indevida. E às vezes, quando tomamos o doce, como ele já é açúcar, então o que é que acontece? Ele é assimilado muito mais rápido pelas células, e ele, quando assimila, ele já não aproveita o açúcar que deveria tirar dos alimentos que nós ingerimos, do alimento salgado, porque todo alimento, praticamente a base da nossa alimentação, ela, na verdade, vira o quê? Açúcar para as células. Tudo é carboidrato, praticamente. E esse carboidrato vai virar açúcar para as células. Só que quando você come, depois da refeição, mais um punhado de açúcar, sabe o que acontece? A célula se acarreta de açúcar. E ela chega a ser inibida. Sabe quando você acumula demais açúcar, ela se inibe. E ela inibe, então ela fecha as suas comportas para não receber mais. Porque ela está muito cheia. Daqui a um momento ela não abre mais. E por não abrir, o pâncreas acha que não é necessário mais, começa a não mais produzir a insulina. Aí vem os problemas de uma célula que não mais recebe o açúcar e você vira um diabético. Interessante que isso tudo é provocado por nossos maus hábitos. Olha o que ela menciona aqui, para vocês terem uma ideia. Está na página 128, no último parágrafo, diz assim, não devemos preparar para o sábado mais liberais provisões de alimento, nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disso, a comida deve ser a mais simples e menos deve-se comer, a fim de que a mente
a fim de que a mente estar mais clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas devido à mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muita gente faz mais do que julga para se tornar incapaz de receber o benefício de suas sagradas oportunidades. Eu estou num distrito mais simples do que vocês aqui. E descobri que não dá mais no meu distrito para fazer reunião sábado à tarde. Vocês sabiam? Não consigo. Não vem ninguém. Não sei se aqui vocês conseguem. Mas lá eu não consigo mais reunião sábado à tarde. Tenho feito reunião no domingo pela manhã. E eu me preocupo porque eu tiro um pouquinho eles do momento da família, porque é o único dia que eles estão em família mesmo. Mas quase em toda a minha igreja chama-se sábado à tarde. Para vocês terem uma ideia, nem a associação faz mais programa no sábado à tarde. Poucos programas da associação fazem sábado à tarde. Sabe por quê? Porque os irmãos não vão. E eu então, na minha visitação, fazendo as visitas por igreja, eu pergunto, qual é o seu programa de sábado à tarde? Para saber se eles têm algum programa missionário, alguma coisa. Um olha para o outro, sempre a esposa olha para a esposa, ou então o filho olha para a mãe, né? Dormir. E eu sei por que dorme. Porque enchem o quê? Demais a barriga e dá o quê? Dá sono. Quando você enche muito a barriga, o estômago pega todo o sangue que está no cérebro e desce para fazer a digestão. E você fica o quê? Na madorna, dá sono. E se não brincar, você deita às 2, acorda às 5 da tarde. Aí você diz, que bom, tive um bom sábado, descansei à vontade. Sábado é dia de descanso? Sábado não foi feito para descansar só fisicamente. Não digo que pode ser uma sesta. Sim, mas não foi feito para isso. Vocês querem saber qual o descanso que Deus quer dar no sábado? Está em São Mateus capítulo 11. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde, e encontrareis o quê, que diz a Bíblia? O descanso não é só físico, o descanso do sábado é espiritual. E nós só analisamos o descanso físico. E descansar espiritual é permitir que Deus trabalhe na nossa mente. Uma vez eu preguei para vocês sobre a teologia do sábado aqui. Que eu preciso, na sexta-feira, me desprender dos pecados cometidos durante a semana. E isso é descanso. Eu, quando tiro o fardo de pecado que eu cometi durante a semana, analisando o meu dia a dia, eu desprendo disso. Então, no sábado de manhã, seja quem for o pregador, Deus vai permitir que a minha mente seja aberta. E a minha mente aberta, Deus vai trabalhar num processo na minha vida chamado de bênção. Ele vai me dar a bênção que eu preciso para aquele sábado. E essa bênção vai ser tão especial, vai ser tão bom para mim, que eu, assimilando a vontade de Deus que eu recebi na igreja, e naquele dia fazendo algo que Deus quer que eu faça, eu vou sair daquele sábado mais santificado do que entrei na sexta-feira. Porque o processo é uma renovação, uma recriação de Deus na minha vida no sábado. Então não pense, por eu trabalhar a semana inteira, que eu dormi a tarde inteira de sábado, eu estou cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Porque também quando eu falo sobre isso, eu falo da questão do mandamento. O mandamento diz que a gente deve trabalhar quantos dias por semana? 6 dias, tem gente que só trabalha 3. E quer ficar rico, trabalhando 3 vezes por dia. Os outros 3 ele descansa. Os outros 3 ele não faz nada. E Deus vai cobrar um dia dele. Eu te dei tempo para te poder alimentar tua família e você não usou esse tempo. Você é um preguiçoso. Você devia olhar para as formigas, que trabalha todos os dias. Vamos terminar. Eu quero terminar dizendo para vocês, no capítulo, ainda na página, agora na página 129, olha o que ela diz aqui. Todos os dias, homens que se ocupam em posição de responsabilidade têm de tomar decisões das quais dependem o resultado de grande importância. É-lhes precioso, com frequência, pensar rapidamente. Está no último parágrafo da página 129. Estou passando agora para 130. É-lhes precioso, com frequência, pensar rapidamente e só
pode ser feito, diz Maslow, com êxito pelos que observam estrita temperança. Estão vendo o que ela diz? Líderes que têm posições importantes, que lideram outros, deveriam compreender isso. Se não se alimentarem bem, vão decidir coisas que não eram da vontade de Deus e às vezes até vai prejudicar seu trabalho. Diz mais, a mente se esvigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se tensão não é demasiada, sobrevém renovado vigor a cada esforço. Mas com frequência, a obra dos que têm importantes planos a considerar e sérias decisões a tomar é feita pela mal em consequência de um regime impróprio. Um estômago perturbado produz um estado mental incorreto e perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Um dia desse, uma senhora me procurou e disse, pastor, conversa com meu esposo. Ultimamente ele está tão boçal, tão ignorante. E eu fui conversar com ele. Para que você anda comendo? Eu disse, por que, pastor? Não como carne de porco não, pastor. Estou dizendo porco. Como é que você anda se alimentando? E eu não sabia. Mas eu descobri. Conversando com ele, não, seja sincero. Não também. Aí ele disse assim mesmo. Aí a esposa estava falando, pastor, eu sei porque ele está assim. Eu digo, diga, irmão. Se esse homem come pimenta demais, pastor. Quero que o senhor veja. Ele quase está amassando pimenta assim no prato. Irrita por dentro. A mente tem que fazer um trabalho dobrar para fazer. E ele perde o quê? A Bíblia diz aqui, ele fica irritado, fica sem paciência, perturbado, produz uma mentalidade incorreta. E diz que a irritabilidade, a aspereza e injustiça. Muito plano que se haveria sido uma bênção para o mundo tem sido posto à margem. Muitas medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis têm sido executadas em resultado de estudos efêmeros, resultantes de hábitos errôneos no comer. Aí vem, eu já não tenho mais tempo, preciso terminar, o que ela menciona, que esses hábitos errôneos na alimentação levam a gente a tratar a família de forma errada. Leva a gente a colocar nossos filhos também de forma de irritação. E não há controle da esposa com o marido, do marido com os filhos, dos filhos com o pai. E não demora muito, o caos está plantado dentro da família. Porque um não trata o outro com respeito. E é o fato de estarem comendo coisas que, em vez de ajudar o organismo, prejudicam o organismo. Então, nós somos o resultado daquilo que nós nos alimentamos. Não há como ser diferente. A gente não tem como ser diferente. Se você se alimenta de forma errada, vai ter uma vida também errada. Então, deixa eu voltar para concluir. Devemos priorizar reavivamento. Precisamos estudar, precisamos ouvir mais o que Deus tem dito. Se eu não reavivar a minha mente, não renovar a minha mente, não estudar um pouquinho mais, eu vou estar prejudicando o meu organismo de alguma forma. De alguma forma. Em janeiro do ano passado, nós fomos, eu e a esposa, para Curitiba para fazer exames. O check-up do ano, eu faço agora devido à idade, todos os anos. E eu fazia de 2 anos, agora sou obrigado a fazer todos os anos. E eu fui fazer o check-up e graças a Deus o médico fez todos os exames, até aquele que o homem não gosta de fazer. Vou nem dizer o que é, nem olhei para o médico assim. E vocês não sabem por quê. Às vezes a gente tem medo de se apaixonar, né? Eu já não olhei para o indivíduo. Mas deixa eu dizer para vocês,
fazer os exames e os médicos descobriram que, graças a Deus, eu estou muito bem de saúde. A minha constituição física, ou melhor, a minha idade biológica, ainda está pelos 45 anos, eu estou com 59. Agora, uma coisa que ele disse, você é um gordo falso. E eu sei por quê, você não faz exercício físico. E ele disse, matou a pau, eu pensei. Matou a pau, é esse o meu problema. Sedentarismo. E, queridos, eu não gosto de ambiente de academia, aquele barulho que eles põem a música lá, não é ambiente para mim, eu não gosto. Vocês imaginem eu ter que pôr um tênis, pôr um short, uma bermuda, para sair correndo ali naquela beira-rio, pelo menos 3 vezes por semana para fazer isso. Aí eu disse, não, eu vou me disciplinar, E comecei. Não demorou um mês, eu tinha parado já. Quando foi há 4 meses atrás, isso foi em janeiro do ano passado, 4 meses atrás, encontrei o médico aí na associação. Ele olhou, como é, está fazendo exercício? Eu baixei a cabeça e disse, rapaz, tenho certeza que se for lá agora em janeiro, vai lá. Porque eu tenho certeza que tu piorou, porque a barriguinha está maior. Tua massa está maior do que teus músculos. Daqui um pouquinho, o corpo começa a dar sintomas. E eu disse, doutor, eu estou com sintomas já. Pela primeira vez eu disse para ele, eu estou com tendinite no braço. Sabe o que é tendinite? Fraqueza nos tendões. Tendinite. E se a tua idade está chegando e você não está cuidando, se você estivesse fazendo exercício todos os dias, a tua massa muscular estava mais o quê? Mais forte. Mas você não está fazendo isso, isso tende a aumentar muito mais. Aí eu voltei imediatamente a correr de novo. Vou correr. Então, um dia que numa madrugada, aí 4, 5 horas da manhã, você vê eu correndo, não estou fugindo, não sou ladrão, nem estou fugindo da polícia, não. É para não morrer cedo. Eu não quero deixar minha esposa viúva tão cedo, não. Eu quero dizer para vocês que para mim foi muito bom ter lido algumas coisas aqui, quando nas quartas-feiras tenho pregado a minha igreja. E eu confesso que em algumas coisas Deus tem falado comigo particularmente. Se você não mudou, não diga para os outros mudar, porque você está sendo falso. E algumas coisas eu tenho me preocupado muito também com a minha família. Porque um momento atrás a gente, às vezes, vem negligenciando e por mais que não coma, deixa que os filhos comam. Por mais que não faça, deixa que os filhos façam. E Deus um dia vai cobrar da gente por não dar a educação que devemos dar aos nossos filhos. Há um texto que eu não li para vocês. Na semana passada eu li um texto que me impressionou, em que ela diz que se nós não educarmos nossos filhos desde o ventre, a educação deveria começar no ventre, desde o ventre, nós não poderemos dar um relatório para Deus, porque eles não foram salvos. Porque eles foram condescendentes com a má alimentação. E a culpa foi nossa, porque não colocamos na mente de nossos filhos o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Mas deixa eu perguntar. Quantos querem para a sua vida reavivamento e reforma? Deixa eu ver as mãos. Amém. Reavivamento, não esqueçam, é mudar o quê? A mente. A reforma vem com os hábitos. Tente isso. E assim seja, para a honra e glória de Deus. Lembra que ele diz? Quer comais ou quer bebais? Fazei tudo para quê, irmãos? Honra e glória de Deus. Que Deus seja honrado, que Deus esteja glorificado em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Agradecemos, então, o pastor Quarupi, né? Eu falei que ele era bom de púlpito, né? E finalizando, então, esse culto de hoje, nós cantaremos o hino de número 299 do nosso inário e ao som do piano nós coloquemos-nos em pé. Eis-nos prontos.
Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, amável Pai, mais uma vez, Senhor, colocamos diante de teus pés, agradecidos essas bênçãos. Ajuda-nos a termos domínio próprio, Senhor. Ajuda-nos a mudarmos o nosso caráter de acordo com a tua vontade. E todos nós que estamos aqui temos maus hábitos, Senhor, que precisam ser corrigidos, e bons hábitos que precisam ser adquiridos. Ajuda-nos a conseguir isso, Senhor, e através